Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 30. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Há pouco mais de um ano, nós havíamos aqui, nas quartas-feiras, estudado sobre os ídolos do coração. Tanto eu quanto o reverendo Maurício estivemos expondo este assunto. E um dos textos utilizados foi este que nós iremos ler. Hoje nós iremos falar sobre como nós podemos identificar os ídolos do nosso coração e, ao identificarmos esses ídolos, o que nós devemos fazer, obviamente com a ajuda do Espírito Santo. Quais são as nossas atitudes diante da consciência dos ídolos que abrigamos em nossos corações. Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 3. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Não terás outros deuses diante de mim. Eis o primeiro mandamento. Obviamente, eu duvido muito que você se curve diante de uma imagem de gesso, de barro ou esculpida de madeira. No entanto, é possível que você abrigue ídolos em seu coração. É possível que haja ídolos não somente no coração de um membro da igreja, mas também da liderança da igreja. E isso muitas das vezes é implícito, não está tão claro, não está tão evidente. Afinal, os nossos corações são enganosos. Podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, que é a deusa da beleza, mas muitos jovens de hoje são levados à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Podemos também não queimar incenso a Baco, o deus do vinho e dos excessos sexuais, mas há muitas pessoas escravas do vício, da pornografia, que estão também escravas de vício como bebida, drogas. Elas buscam nisso satisfação. Para elas, eis então o seu Deus, o seu ídolo. A busca de satisfação por meio de drogas ilícitas, ou até mesmo lícitas, que as tornam escravas, pelos excessos, pela sexualidade ilícita. Os ídolos, na maioria das vezes, são coisas boas que se tornam coisas ruins. Você já pensou nisso? Algo bom que pode se transformar em algo ruim. Por exemplo, o coração pode fazer da carreira de sucesso, ou do amor, dos bens materiais e até mesmo da família, seus bens últimos. Nosso coração pode divinizar essas coisas como se fossem o centro da nossa vida. E começamos a achar que essas coisas podem nos trazer significado, proteção, segurança e satisfação, se a alcançarmos. E há também vários tipos de ídolos. Há ídolos pessoais, como o amor romântico, o que não é errado. Você expressar, querer que seu marido seja romântico com você, não há nada de errado nisso. Mas quando isso se torna o alvo da sua vida, a sua única esperança, e quando você focaliza nisso como a única fonte de satisfação, isso que é algo bom se torna um ídolo. Há também o poder, sucesso, acesso a círculos sociais específicos. Eu só serei totalmente satisfeito quando eu fizer parte de tal grupo. Aí eu vou me sentir aceito, querido, quisto. Do contrário, não há razão. Ou também dependência emocional, quando você vê
uma pessoa como a esperança da sua vida, o amor dela como a razão para você viver, ou quando você torna as pessoas dependentes de você. Não sei se você já viu algum caso de uma mãe que, com medo de ficar sozinha, ela cria o filho numa redoma. Ela explica para ele que o mundo é cruel, que o mundo é violento, que há muitas coisas más lá fora, mas ela não ensina ele a lidar com isso. Ela cria numa redoma e torna aquela criança, aquele jovem, dependente dela. E para ela isso é uma segurança que ela nunca vai ficar sozinha. Porque se ele nunca aprender a pescar, ele sempre vai estar do lado dela para ela dar o peixe. Então ela torna os filhos, ou você pode fazer isso com o seu esposo, com a sua esposa, dependente de si. Isso é idolatria. Saúde também pode se tornar um ídolo, quando isso se torna o seu fim. A boa forma e a beleza física. Há tantas pessoas, e você pode lembrar aí de alguns casos de alguns artistas que morreram na mesa de cirurgia e eles não tinham doença alguma. O que eles queriam era fazer uma plástica ou fazer uma lipo e houve algumas complicações, então eles morreram. Ou pessoas que passaram a vida toda cuidando apenas da beleza, tendo então a beleza, a imagem, como o fim último de sua vida. Há também ídolos culturais, que são aqueles ídolos que a nossa cultura levanta e nos diz: você só será totalmente satisfeito e feliz quando você tiver isso. Quando você tiver filhos, por exemplo. E aí você diz: eu quero me casar, eu quero ter filhos, porque isso vai me trazer a satisfação suprema. E aí o seu primeiro filho começa a chorar de madrugada. Você tem que amamentar e você diz: não me contaram isso. Não é? As mulheres sabem bem isso. Outros ídolos que a nossa cultura levanta: prosperidade, ou a meritocracia exacerbada, que cria um individualismo, ou até mesmo a honra. No Japão é comum as pessoas se suicidarem por se sentirem desonradas. A cultura levantou a honra como um conceito que deve ser alcançado, e se você for desonrado, ou seja, se você, por exemplo, reprovar no vestibular, você foi desonrado. E a melhor forma de curar essa desonra é o harakiri, é o suicídio. Há um período no Japão em que muitos jovens universitários se suicidam. No final das provas, eles se sentem desonrados e morrem. Por quê? Porque a cultura transformou o conceito de honra como um ídolo, tornou um ídolo, como um bem supremo a ser alcançado. Se você não o alcança, já não há mais razão para viver. Há ídolos também intelectuais, ou seja, ideologias. Ideologias filosóficas ou políticas. Sejam essas ideologias políticas de direita ou de esquerda. Mas você atribui para si a função de ser o proclamador de determinado movimento político, de determinado pensamento político. Logo, você começa a pensar que se o seu partido não ganhar, já não há mais esperança para o país. Se a sua ideologia política não reinar no mundo, o mundo vai de pior. Você só vê salvação naquele determinado conceito político que você elevou a um status de ídolo. Então nós temos ídolos pessoais, ídolos culturais, ídolos também intelectuais. E o pior disso é que esses ídolos nos controlam. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. Se Deus não reinar em nossos corações, alguma coisa há de reinar e irá nos controlar. O maior ídolo, no entanto, é o ego. Por que você pode transformar o dinheiro em um ídolo? Porque ele é verdinho, tem um desenho bonito e você gosta e você se dobra diante dele? Não. Ele se torna um ídolo por causa daquilo que ele pode
te dá. Talvez você busque no dinheiro a satisfação, a aceitação, a autoafirmação. Logo, esse ídolo, o dinheiro, ele está batendo continência para um ídolo maior, que é o seu próprio eu, o seu ego. Logo, você pode chamar esse ídolo maior de Deus, Deus com D minúsculo. Esses ídolos menores sempre se curvam a esse ídolo maior, a este Deus chamado ego. De modo que você começa a compreender que tudo gira em torno do eu. As coisas têm que dar certo. Afinal, a vida é um filme e você é o protagonista. Você começa a achar que tudo deve girar em torno de si. A satisfação do ego se torna um fim supremo. Agora, como saber se abrigamos em nossos corações ídolos? Como podemos identificá-los? E quando identificados, o que fazer? É o que nós veremos hoje. Primeiro, um ídolo é aquilo que mais desejamos. Olha o versículo 1 que nós lemos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Não há razão de viver se eu não tiver filhos. É o que eu mais desejo. Calvino certa vez disse: o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que queremos, mas em o querermos muito. Não é errado que ela queresse filhos, que ela quisesse filhos. O erro dela foi querer muito, a ponto de dizer: dai-me filhos, senão morrerei. Já não há mais razão para viver. Ela estava evidenciando que os filhos tinham se tornado ídolos em seu coração. Raquel, ela era bonita e atraente. Gênesis capítulo 29, versículo 17, nós lemos: Lia tinha os olhos baixos, fracos. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Repare que o autor, Moisés, está fazendo uma comparação. E essa comparação se refere à beleza. Ele não está dizendo assim: Lia tinha os olhos baixos, fracos, e Raquel enxergava bem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando características físicas das duas. Lia não era tão bonita, ela tinha os olhos diferentes, nós não sabemos como seria isso. Enquanto Raquel era formosa de porte e de semblante, uma tradução literal ficaria mais ou menos assim: ela era bela de forma e bela de se olhar, ou bela de porte e de aparência. Quando se tratava de beleza feminina e charme, ela ganhava tranquilamente de sua irmã. Ela tinha uma vida que todos gostariam de ter. Jacó, quando se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos, o que era muito para aquela época. Era um dote muito alto, trabalhar 7 anos por uma mulher. E a Bíblia diz que isso lhe pareceu poucos dias, passou rápido, tanto que a amava. Ao final de 7 anos, Jacó disse a Labão, lá na NVI, tem uma tradução mais clara, mais prática: entregue-me minha mulher, cumpriu o prazo previsto, eu quero me deitar com ela. Essa é uma tradução mais próxima do original. Eu não vejo a hora de estar com ela. Mas depois, você conhece a história, ele foi enganado. E o que aconteceu? Ele a amava tanto que trabalhou mais 7 anos. Parecia que a vida de Raquel seria um mar de rosas, ao passo que Lia era rejeitada. Mas agora ela começa a ter uma vida que ninguém quer. Ela tinha uma vida que todo mundo gostaria de ter. Agora ela começa a ter uma vida que ninguém quer. Olha aqui diz o capítulo 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Agora ela se sente por baixo. Lia dá filhos a Jacó, Raquel não.
ela está vivenciando uma situação que outrora ela não havia vivenciado. Lia está na frente. Ela tem a atenção do seu marido. E Raquel começa a se sentir por baixo. Lia dá luz a Rúben, Simeão, Levi e Judá. Raquel deve ter se enchido de ira, de autocomiseração, ao sentir que sua posição privilegiada era ameaçada. Finalmente ela diz: dá-me filho, senão morrerei. Eu tenho que encontrar um jeito de ter filhos, não posso ficar por baixo. E aí o desejo bom de ter filhos se torna um ídolo. Isso acontece quando nos desesperamos com a falta daquilo que mais almejamos. Você pode almejar as coisas, mas quando você diz: eu só vou ser satisfeito quando eu tiver essas coisas, você está dizendo: Deus não é suficiente para mim hoje. O que é suficiente é aquilo que está no meu coração, que eu mais desejo. Quando Ele me der isso, aí sim eu serei feliz. Pode ser algo bom que acabou de se tornar um ídolo. E há um reforço cultural aqui. Os filhos, mais naquela época, sempre correram risco de se tornarem ídolos socialmente compartilhados, principalmente para o público feminino. Naquela época, se uma mulher desse filhos, ela era elogiada. Se não desse, ela era desprezada. Então, toda mulher, para que fosse considerada útil para um lar, ela deveria dar filhos. Na nossa época, há também um pouco disso. Você só será plenamente feliz quando você tiver filhos. Aí sim você terá a real alegria. Isso é algo, irmãos, tão forte na nossa cultura que nós podemos ver até mesmo na igreja. Eu lembro, e aí eu vou dizer logo que foi em outra igreja, de uma outra igreja, que eu conheci uma pessoa e ela disse assim: olha, fulana teve filhos e eu não tive. E eu estou com inveja. E eu tentei amenizar, eu falei: não é inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja é quando você se entristece por aquilo que o outro tem. Você querer o que o outro tem, por exemplo, se o outro tem um filho e você quer ter o seu filho, não é errado. O problema é quando você olha para o filho do outro e se entristece com a alegria do outro. Isso é inveja. Eu acho que você não está passando por isso. Não, então é isso mesmo. É isso mesmo, você definiu bem. Exatamente isso. Eu fiquei triste com a alegria dela. Eu fiquei infeliz com a felicidade dela. Por que ela e não eu? Ela estava mostrando que o desejo de ter filhos havia se transformado em um ídolo. O coração de Raquel começa a se inflamar de inveja. Irmãos, eu quero deixar bem claro que os filhos são bênçãos de Deus. Eles devem ser amados, cuidados, desfrutados por seus pais. O pai e a mãe que não faz isso está pecando. Eu não estou dizendo para você amar menos o seu filho, não é isso. Não ame menos seus filhos, mas ame mais a Deus. Não ame menos o seu marido ou a sua esposa, mas ame mais a Deus. Não dê o amor que cabe a Deus a nenhuma outra pessoa ou a qualquer outra coisa. Ame mais a Deus acima de tudo, com todo o teu ser, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ame mais a Deus do que as bênçãos dele. A comunhão com Deus deve ser a nossa maior realização, a nossa maior alegria. Então nós vimos que um ídolo pode ser aquilo que é aquilo que mais almejamos. Em segundo lugar, um ídolo é aquilo que está oculto. Nem sempre você consegue identificar. Olha o versículo 3, lá na parte final. Coabita com ela, com Bila, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. A palavra hebraica que é traduzido como traga, pode ser traduzida como edificar ou construir. Para que eu seja edificada, para que eu construa. A impressão que dá é que ela está se sentindo por baixo
e ela quer construir uma plataforma para ficar em pé de igualdade com a sua irmã. Ela quer ser elevada, pois ela se sente para baixo. A princípio parece que o ídolo de Raquel são os filhos. Mas a pergunta é, por que ela queria ter filhos? Qualquer leitor do Antigo Testamento se atentará ao fato que os filhos eram considerados bênçãos do Senhor. E são. A mulher fértil, como nós vimos, era elogiada, a estéril discriminada. Ela não estava acostumada a ter Lia numa posição melhor que a dela. Por um bom tempo, Raquel teve que ficar observando enquanto a irmã mais velha deu à luz a 6 filhos. Quem sabe que cada vez que um dos meninos chorava, cada vez que Jacó brincava com um deles, Raquel alimentava a sua inveja. Ela queria ser a matriarca de uma grande família, mas seus planos haviam sido frustrados. Ídolos ocultos são os nossos impulsos motivacionais. Ou seja, para tornar mais claro, por que você prega? Isso serve para mim, para os pastores. Por que você prega, Marcos? Por que você prega, reverendo Maurício? Por que você prega, reverendo Abel? Qual a motivação que faz com que preguemos? Por que você canta? Por que você ensina? Por que você gosta de trabalhar na igreja? Por que você quer se tornar rico? Qual a motivação disso? Você já parou para pensar que você pode estar fazendo a obra de Deus, mas não o servindo? E sim servindo o seu próprio eu? Por que será que você faz as coisas? Qual a sua motivação? Será que há um ídolo oculto que te motiva a fazer o que você faz? Será que é por causa do poder? Será que você pensa, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se eu tiver poder e influência sobre outros? Será por causa da aprovação, quando você diz, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se eu for amado e respeitado? Será que é por causa do controle? Será que a vida só tem sentido e você pense, eu só tenho valor quando eu puder controlar minha vida na área X? Quando você se pergunta qual é a sua motivação, você deve identificar se a sua motivação não é um ídolo. Será que é o ídolo do poder, que busca satisfazer o seu eu? O ídolo da aprovação? O ídolo do controle? A nossa real motivação deve ser 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Pois não podemos servir a 2 senhores. Somos de Deus. Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 7 ao 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Terceiro lugar, um ídolo é aquilo que nos faz pecar. Isso é óbvio. E isso está no texto. Versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. A palavra hebraica é traduzida em outros textos como inveja. Teve inveja de sua irmã. O versículo 3. Ela entrega a sua serva para se deitar com Jacó, para que a serva tenha filhos e esses filhos sejam considerados dela, a fim de que ela formasse uma família, a fim de dela se edificar sobre a sua serva. A idolatria no processo pecaminoso de obtenção daquilo que mais desejamos pode nos transformar em pessoas sem escrúpulos, pecadores, inveterados, invejosos. Raquel também, ela não vê problema em roubar. Se você for um pouco à frente, no capítulo 31, versículo 19, nós lemos: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas,
Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Você só entende o porquê ela roubou esses ídolos quando você tem em mente o contexto. Esses ídolos, na verdade, eram símbolos de determinado clã. E a ideia era que quando alguém possuísse os ídolos de seu pai, esta pessoa que a possuía tinha o direito de comandar o clã, tinha o direito de comandar a família depois que o pai morresse. Então, ela, para garantir o seu status, o que ela faz? Ela rouba os ídolos do pai. Ou seja, se Jacó não enriquecer, não for grande, eu não vou correr o risco. Eu vou garantir a minha aposentadoria roubando os ídolos do meu pai, para que eu tenha o direito de liderar a família. E aí Labão descobre, vai atrás e ela se esconde esses ídolos debaixo dela. Você está disposto a pecar para obter o que você mais quer? Você sente inveja das pessoas? A Bíblia vai dizer que Raquel invejava até mesmo as mandrágoras que Lia havia recebido de Rúben. Ela começa a ter inveja em seu coração. Você se irrita quando você não tem o que você quer? Você ofende as pessoas quando as coisas não dão certo? Você diz, bem, eu vou pecar, vou pedir 5 minutos para Deus para fazer isso, para ter o que eu quero. Você é capaz de fazer isso? Ou quando você pensa, eu não vou pecar, eu não posso pecar, não porque eu ame a Deus, mas eu tenho medo de pecar e Ele tirar aquilo que eu mais almejo. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Isso é um ídolo. Um ídolo é aquilo que nos faz pecar. E em quarto e último lugar, um ídolo é aquilo que substitui Deus. Versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Eu acho que não foi intencional. Ele não fez aqui uma avaliação teológica, porque ele está irado, mas ele acertou em cheio. Ele está dizendo, o que você quer, só Deus pode dar. Talvez você, antes de casar, cantasse a música do Fábio Júnior. Anjo bom, amor perfeito. Não é? E você diz, quando eu casar, eu vou ter um amor perfeito. Vou viver num castelo. Vai ser tudo um mar de rosas. E hoje você tem certeza disso, não é? É um amor perfeito. Não, não é. Por quê? Porque amor perfeito só Deus pode dar. Somente o Senhor. E Jacó percebe isso. Só Deus pode dar o que você quer. Essas músicas exigem muito das pessoas. Mas na verdade elas estão requerendo um amor que somente Deus pode dar. Pois no homem, na mulher, há um vazio que somente o Senhor pode preencher. E você cria um ídolo, coloca a sua esperança de satisfação naquilo que não é o Senhor. O ídolo é aquilo que substitui Deus. O ídolo do nosso coração nos promete segurança. Ele nos diz, me tenha e você terá aceitação, amor, alegria. Será que eles cumprem essas promessas? Não cumprem. Nada aqui na terra te dará plena paz, te dará plena alegria, pleno amor. Somente o Senhor. Os ídolos prometem, mas são como políticos. Eles não cumprem. E sabe o que é mais irônico? Abra lá em Gênesis 30, versículo 22. Desculpem. Gênesis 35. Versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe
a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Quem morre aqui é Raquel. A mulher que disse: dá-me filho, se não morro, morreu dando à luz. Os ídolos prometem satisfação, mas não cumprem. Eles prometem alegria, eles prometem aceitação, mas não cumprem. Dá-me filho, se não morrerei. Ela então morre dando à luz. Agostinho tem uma frase muito bonita: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Nosso coração andará inquieto, se decepcionará, se frustrará, enquanto não descansar tão somente no Senhor. Este ídolo pode lhe dar algo que Deus não pode? Ele te promete algo que Deus não pode te dar? Você quer amor? Você quer aceitação? Você quer alegria? Será que Deus não pode te dar isso? Tim Keller disse: idolatria tem a ver com amor. Idolatria tem a ver com confiança. Você colocar amor e a sua confiança em qualquer outra coisa. A única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltarmos para o verdadeiro Deus. Ainda Agostinho: eu pecava porque, em vez de procurar em vós os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Você busca segurança? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você busca aceitação? Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você foi aceito na família de Deus. Totalmente aceito, não porque você é bom ou boa, mas porque Cristo Jesus redimiu. E pelo precioso sangue, você agora é considerado filho de Deus. Isso não é aceitação suficiente? Você quer satisfação? Satisfaça-se em Deus. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te, desfrute do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você quer ser amado? O amor de Deus é incondicional. Ele é perfeito. Ele lança fora o medo. Olha o que João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no versículo 18 e 19, ele diz: no amor, ele já havia definido o que é amor, e agora ele traz as implicações práticas. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma radialista americana que tem um programa de autoajuda, fizeram uma entrevista com ela e a perguntaram: que assunto que você mais recebe? O que as pessoas mais perguntam? Ela respondeu: o que as pessoas mais se preocupam, o que elas querem saber, e o que elas expressam, suas ansiedades, é que elas têm medo de não serem amadas. Elas têm medo de não serem amadas pelos seus cônjuges e têm medo de se divorciarem. Elas têm medo de não serem amadas, aceitas pelos seus chefes e serem demitidas. Elas têm medo de não serem amadas pelos seus filhos e de serem abandonadas quando chegar a velhice.
Mas o texto diz, quando você tem consciência de que você é alvo do grande amor de Deus, este amor lança fora o medo. Você descansa no amor perfeito e pleno do Senhor. Calvino disse, eu desisti de tudo por Cristo. E o que encontrei? Encontrei tudo em Cristo. Por fim, irmãos, o que nós aprendemos com este texto é simples. Identifique se algum desejo bom tem se tornado um ídolo em seu coração. Isso é pessoal, isso é com você e Deus. Segundo, considere suas motivações. Por que eu faço o que faço? Há algo que você não vê problema em pecar para ter? Se há, isso se tornou um ídolo. Em quarto lugar, há algo que tem tomado o lugar de Deus em seu coração? Portanto, identifique se algum desejo bom tem se tornado um ídolo em seu coração. Considere suas motivações. Há algo que você não vê em problema em pecar para ter? Há algo que tem tomado o lugar de Deus em seu coração? Se houver, negue o seu eu. Quebrante o seu coração. Morra para si mesmo. Retire do seu coração o lugar que pertence tão somente a Deus. Retire esse ídolo do seu coração. Pois esses desejos bons podem se tornar desejos maus. Podem tomar o lugar de Deus. Retire. E por fim, Gênesis 35, nós vemos a atitude de Jacó em relação aos ídolos. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Nós vamos enterrar os ídolos. Vamos tirar os ídolos da nossa vida. E nós vamos adorar apenas um Deus, o único Senhor, aquele que me acudiu na minha angústia e guiou os meus passos enquanto eu trilhei esse caminho de peregrinação. Que essa seja a minha atitude, que essa seja a sua atitude. Que a sua oração seja a mesma de Agostinho, que dizia: fazei que a vossa doçura supere todas as seduções que eu seguia. Que eu vos ame arrebatadamente e abrace a vossa mão com toda a minha alma, para que me livres de todas as tentações até o fim. Se você se satisfaz em Deus, logo não haverá mais espaço para os ídolos, porque o seu tudo será tão somente o Senhor. Nós vamos louvar a Deus com um grupo de louvor. Nós cantaremos, e essa será a nossa oração: que o nosso Deus seja o centro. Que essa seja a sua oração. Que você rogue ao Senhor que tão somente Ele seja o centro da sua vida. Que Ele seja o seu tesouro. Que Ele seja o seu amor. E que você desfrute dele. Pois para isso nós fomos criados, para glorificarmos a Deus e desfrutá-lo para sempre. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor conhece o nosso coração. Amém. O Senhor sabe que nós o queremos, que nós o amamos, e que muitas vezes temos dificuldades com os ídolos que nos governam. Mas Ele faz um convite: vinde a mim. Irmão, não saia por essa porta para continuar controlado por um Deus que não é vivo e não é o Deus verdadeiro. Não saia por essa porta fazendo de conta que não é com você. É com você, não é com os outros, é com você que Deus está falando.
Deus não nos traz à sua casa para ouvir a palavra, para jogar palavras ao vento. Deus nos conhece. Disse Davi, no momento em que seu pecado tinha lhe atingido profundamente: livra-me das que me são ocultas. Irmãos, nós não podemos brincar com essa vida. Ela é uma grande dádiva de Deus. Mas o tempo está passando. Estava reparando nesse texto que nos foi ministrado hoje. Vocês sabem quanto tempo demora para nascer uma criança, não sabe? Pois é, 9 meses curtindo no coração aquela inveja, aquele desejo imaturo, pecaminoso. Se você ler o texto, você verá que filho após filho, ano após ano, é hoje, irmão. Não deixe para depois. Não deixe o ídolo enganar você de novo. Não há outro além de ti. A quem tenho eu além de ti? Jesus. Jesus. Deus sabe o que é que está controlando o seu coração agora. E Ele faz um convite para você jogar fora. Esta é uma noite que Deus está falando com você. Senhor, Tu que sondas os corações, conheces os pensamentos. O Senhor nos chama para abrir mão de nós mesmos e seguirmos a Ti e ouvirmos a voz de Jesus. Por misericórdia nos falaste esta noite, porque nos amas, chamou o nosso coração a arrependimento. Que não haja dureza em nós, não haja insensibilidade, mas que essa seja uma noite para a nossa vida mudar. Sim, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações eternas do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.